Després de 8 hores d'avió des de la península, arribem a Salvador da Bahia, la tercera ciutat més gran del Brasil, que acull uns 3 milions d'habitants. Salvador va ser la primera colònia portuguesa i és per aquest motiu que encara conserva molts edificis i elements d'estil colonial. Una gran part de la població és descendent dels esclaus que un dia van arribar de l'Àfrica, i això es veu reflectit en la quotidianitat de la gent. L'estil culinari, la religió, la música. Salvador da Bahia destaca per les platges tropicals, que esdevenen el punt de reunió per la majoria dels soteropolites. Com a la majoria dels estats brasilers, l'idioma que predomina és el portuguès. Ens hem apropat fins a l'escola Carlos Santana, situada a una de les regions més perilloses d'aquí de Salvador da Bahia, al nord-est de Maralinda. L'escola acull uns 550 alumnes i va ser construïda fa més de 40 anys. El perfil dels alumnes és en gran majoria d'una classe social baixa i un 95% dels nens i nenes són de pell negra. Els mestres utilitzen els pocs recursos que tenen per educar uns alumnes que conviuen amb la violència i les desigualtats. La prioritat, diuen, és instruir a través dels bons hàbits i els valors, perquè consideren que des de casa no reben l'educació necessària. Aqui é uma escola em tempo integral, ele tem uma permanência ampliada na escola de 8 horas por dia, no mínimo 7 horas, a gente trabalha com 8 horas. São 16 disciplinas, 16 matérias com 16 professores diferentes e eles trabalham várias temáticas para formar um aluno de uma forma integral. Aprendo português, matemática, inglês, ciências, geografia, educação física e entre outras matérias. Em português a gente está aprendendo sobre o dialeto. Em matemática, sobre equação. Em história, a gente está aprendendo sobre a vida dos astecas. Eu moro no Nordeste de Amaralina. É um pouco violento, porque a vida daqui da gente é um pouco turbulada, mas é tranquilo, fora a violência. Como é um dos bairros mais perigosos de Salvador, o governo resolveu implantar aqui uma base comunitária de segurança. Então, é uma polícia diferenciada, é uma polícia que vem para tentar melhorar a vida da comunidade. E, infelizmente, é uma comunidade muito envolvida com o tráfico de drogas, envolvida no sentido de sofrer com isso, de não poder sair à rua em determinado horário, de ter pessoas armadas nas suas ruas e tiroteios constantemente. Então, assim, são vítimas da violência e, por vezes, são obrigados a entrarem nesse sistema porque eles vivem essa realidade, Então, por conta de todos os problemas que eles vivem, às vezes eles não conseguem frequentar, às vezes a rua é muito perigosa, tem dia que não dá para vir para a escola, aí ele não vem, aí ele falta um dia, ele falta 2, ele falta 3, isso acaba fragilizando o estudo dele, Ele não consegue ter a dedicação que uma pessoa que vive em uma outra condição teria. Na grande maioria dos países desenvolvidos do mundo, independente das diferenças de classe, essas condições mínimas econômicas e culturais, elas estão basicamente niveladas, Assim, existe um patamar mínimo para o jovem ter uma partida no seu ingresso no mundo da educação e na sua perspectiva de relação com o mundo. E aqui não, assim, o patamar mínimo ele vai ser sempre superado. Eles são meninos muito carentes de amor, de carinho. Os pais geralmente trabalham muito ou possuem uma situação social que infelizmente não favorece, com problema com álcool, com problema com outra droga, ou situação de desemprego, não tem dinheiro e aí, enfim, eles vivem problemas de desestrutura familiar. O Brasil é um país que estrutura o seu desenvolvimento social com base na exclusão, e na exploração e na ampliação das diferenças de classe, no aprofundamento dessas diferenças, não só econômicas, mas também culturais. Porque mesmo com o período que nós passamos nos últimos 12 anos,
de governos progressistas que ajudaram a melhorar a renda do trabalhador médio brasileiro, que criaram políticas de inclusão, ampliação de vagas nas universidades públicas, ampliação de vagas nas universidades privadas através de bolsas e sistemas de reparação. A condição de saída desses jovens não é igual, né? Falta apoio do governo, porque algumas coisas aqui, às vezes o professor ou a diretora que faz. Infelizmente, é complicado até concluir o primeiro grau aqui. Pobreza e racismo no Brasil caminham lado a lado. Numa cidade como Salvador, então, pobreza tem cor e endereço. A escola incentiva a gente a subir na vida, incentiva a gente buscar mais os nossos conhecimentos e ativa a nossa sabedoria. No Brasil, o professor não ganha bem, né? Professor, médico, infelizmente nós somos mal remunerados. Então, o que motiva a gente são eles. É a gente achar que está colaborando, ou ter certeza disso, né? Que está contribuindo para que eles saiam dessa vida de violência, para que eles tenham outras possibilidades, outros objetivos, né? Realmente é dar oportunidade, né? A gente vê a educação como uma oportunidade para que ele tenha uma vida diferente. Meu sonho é me formar na faculdade e ser médica, ajudar as pessoas. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus. Des d'aquí, Salvador de Bahia, ens acomiadem i ens veiem d'aquí unes setmanes a la Guyana. De molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Já